Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Enfermagem, Urgência e Emergência. Nesta aula, nós vamos abordar o item 2 do seu material, onde estamos falando sobre assistência de enfermagem em algumas situações de emergência e vamos falar especificamente sobre o PCR. O que é o PCR, professor? É a parada cardiorrespiratória ou também chamada de parada cardiopulmonar. Em algumas literaturas você pode achar até mesmo outros tipos de nomenclatura, mas é mais comum ter essas duas, ok? A parada cardiorrespiratória é uma das situações literalmente mais importantes, mais críticas no desenvolvimento da saúde de uma pessoa. Ela pode ser desenvolvida por diversos fatores, como a gente vai visualizar aqui nessa aula. Porém, é importante que você entenda que a parada cardiorrespiratória é um fator primordial de atuação nossa em relação aos primeiros socorros. Quanto antes começarmos a fazer literalmente as ações de prevenção de primeiros socorros, o mais rápido possível existirá a possibilidade, também de uma porcentagem maior, de restabelecermos essa função cardíaca. Quanto mais demorarmos a iniciar as ações de tratamento de emergência de primeiros socorros, mais possibilidade de complicação o paciente vai ter, até mesmo a possibilidade de evoluir para o óbito, ok? Por isso é uma situação importante nas urgências e emergências e literalmente a atuação está ligada com a taxa de sobrevida dessa pessoa. Se ela vai sobreviver sem nenhuma sequela, se ela vai sobreviver com alguma sequela ou se ela não vai sobreviver, que também é uma possibilidade relacionada à parada cardiorrespiratória, ok? Bom, isso exige literalmente uma atuação rápida. A parada cardiorrespiratória exige de nós uma atuação emergencial, imediata, rápida, justamente para que a gente possa entender e compreender melhor a dinâmica e as necessidades que esse paciente venha a ter no futuro. Nesse sentido também, um caso de parada cardiorrespiratória, a equipe de enfermagem, ela geralmente vai ser a primeira a fazer o primeiro atendimento, tanto no ambiente hospitalar, quanto no ambiente ambulatorial, e em algumas situações pré-hospitalares também, ok? Porém, em algumas situações pré-hospitalares na rua, um transeunte, uma pessoa da população, fará algum atendimento literalmente de primeiros socorros. E quem vai chegar literalmente, posteriormente, alguma chamada dessa pessoa, população que fez o atendimento, literalmente essa pessoa que passou mal na rua, poderá ser um socorrista e muitas das vezes socorrista também é um técnico de enfermagem, ok? Então, a enfermagem comumente está frequentemente presente nessas situações de atendimento à primeira situação de emergência, ok? Bom, só para você ter uma ideia em relação a indicadores, no Brasil, em média, 200 mil casos de parada cardiorrespiratória por ano. Então é muito comum esse tipo de acontecimento e pode acontecer em qualquer tipo de situação da vida da pessoa. Dos sobreviventes da parada cardiorrespiratória, cerca de 50% ficam com alguma deficiência cognitiva, ok? Ou alguma deficiência também motora, problema de memórias, déficit literalmente intelectual. Então é importante a ação mais rápida possível para justamente evitar as complicações que podem aparecer. Quais são os sintomas que precedem, que estão antes do acontecimento de uma parada cardiorrespiratória, professor? Que são sinais de alerta. Anota aí. Dor torácica pode ser um sinal. A sudorese intensa, então suar frio é muito importante. Palpitações precordiais, então literalmente essa pessoa está apresentando um sinal que pode identificar uma possível posterior falha no coração. Tontura, escurecimento também visual, ou visão escura, também chamada de visão turva, ok? É um sinal e sintoma de uma possível falha. A perda de consciência pode acontecer também, como um sintoma que precede uma parada cardiorrespiratória, alterações neurológicas, sinal de baixo débito cardíaco, parada ou sangramento prévio, ok? Inconsciência vão ser sinais clínicos considerados já como uma parada cardiorrespiratória, que são sinais que você vai identificar naquela pessoa que está literalmente apresentando uma parada cardiorrespiratória. Professor, qual é a diferença na prática de uma pessoa que desmaiou e uma pessoa que tem o coração parado, que é uma parada cardíaca e os pulmões pararam de respirar, que é a parada cardíaca respiratória? Qual é a diferença disso? A pessoa desmaiada, ela respira. Ok? Ela está respirando e o coração está funcionando. Só teve uma falha momentânea, a pressão pode ter ido lá ao chão, por exemplo, bem baixa.
Então ela teve literalmente uma síncope. A diferença da parada cardíaca, literalmente, é na sintomatologia relacionada ao funcionamento dos órgãos. Então na parada cardíaca o coração para de funcionar. Ou ele está funcionando literalmente, ligeiramente, com muita dificuldade, ok? A ausência de movimentos respiratórios, então não existe movimento respiratório. No desmaio pode existir pequenos movimentos respiratórios, ok? A ausência de pulso na parada cardíaca. Então quando eu for fazer a palpação de pulso, eu não vou conseguir identificar porque o coração literalmente parou e não está circulando sangue, ok? Então é muito importante eu literalmente também utilizar aqui nessa avaliação as artérias de grosso calibre, como as carótidas e também a femoral, porque o pulso periférico ele pode sumir com mais facilidade, ok? E isso vai dar uma dúvida em relação à parada cardíaca ou não. Após reconhecer, quando você reconhecer uma parada cardíaca, o que você vai fazer? Solicitar ajuda imediato, ok? É importantíssimo esse processo aqui de maneira em geral, depois eu vou mostrar um esquema bem prático para a gente realizar na nossa prática e também realizar em qualquer tipo de situação de parada cardiorrespiratória. Então solicitar ajuda, manter também um desfibrilador, se ele existir nessa instituição de saúde, preparado já, próximo ao leito para fazer uma reanimação, vai ser o médico literalmente que vai indicar isso dentro do hospital. Fazer uma monitorização do paciente, colocar o paciente também em decúbito dorsal, então você vai deitar ele de costas, literalmente, não horizontalizado, então eu vou deixar ele na posição horizontal, 180 graus, e eu vou colocar ele numa superfície plana e dura, tá? Se tiver uma prancha de massagem, eu vou colocar essa prancha de massagem literalmente embaixo das costas do paciente, tá? Para proporcionar a massagem cardíaca de maneira mais efetiva, com mais efetividade, com mais eficácia e também, claro, com maior qualidade. Depois também manter a cabeça e o tórax no mesmo plano, então manter ele na posição horizontal, solicitar caso não tenha um desfibrilador externo, tá? Semiautomático, por exemplo, iniciar o suporte básico de vida, que é a massagem cardíaca imediata, ok? Você vai ver a massagem cardíaca, a RCP, em outra aula. Vamos falar principalmente aqui dos quesitos relacionados à parada cardiorrespiratória nessa aula. Então, após reconhecer, lá no pré-hospitalar, lá no ambiente pré-hospitalar, solicitar ajuda, posicionar o paciente em posição dorsal, rígida, avaliar os sinais de parada cardiorrespiratória, se tem respiração, se tem pulso, ok? E iniciar imediatamente a RCP. Mas, professor, eu vou ter que então ficar palpando o paciente? Sim, é claro, você vai ter que ter certeza se está em parada cardiorrespiratória para fazer a massagem, ok? Mas existem uns sinais de avaliação que você pode utilizar e na prática profissional também você vai utilizar de maneira muito mais rápida para identificar ou não a parada cardíaca, ok? Existe então na situação de emergência, principalmente pré-hospitalar, uma cadeia de sobrevivência, que são elos dessa cadeia que devem ser feitos de maneira a sequencialmente ajudar o paciente, ok? Nesses elos, então, a primeira coisa sempre vai ser reconhecer e acionar um serviço de emergência. Ligar para o SAMU, ligar, por exemplo, para o Corpo de Bombeiros, para justamente pedir uma ajuda profissional, já comunicar aquela situação que aconteceu e também solicitar uma orientação que às vezes vai ser dada pelo próprio telefone para você ou para a população. Por isso a situação de primeiros socorros é importantíssima, ok? Em segundo passo, ou seja, o segundo passo depois de comunicar e chamar ajuda, nós vamos iniciar imediatamente a RCP. Então você já identificou a parada cardíaca, você vai iniciar imediatamente a massagem cardíaca, que é a ressuscitação cardiopulmonar, ok? Nesse sentido, se tiver disponível, e aí é claro, quando tem disponível a sobrevida é muito melhor, fazer a desfibrilação desse paciente, fazer o encaminhamento para o serviço de emergência e, obviamente, o serviço de emergência vai dar o suporte avançado de vida, tá? Então vai ter lá literalmente uma sala de emergência, onde eu vou ter médico, onde eu vou ter exames, para justamente dar continuidade naquele primeiro atendimento que foi dado de primeiros socorros, ok? Então esse elo, essa cadeia de emergência em cada um desses elos é importantíssimo que seja feito com maior qualidade e eficácia, ok? Professor, e para avaliar a vítima? Como é que a gente avalia a vítima na prática? Em primeiro lugar, é importante você entender que nós precisamos fazer uma avaliação tanto do nível de consciência quanto de sinais vitais, ok? E aí na prática profissional, você vai entender que lá no pré-hospitalar, você consegue fazer isso rápido ou você consegue fazer isso de maneira muito demorada. Você já sabe que se eu demorar para um coração parado, literalmente isso vai ser ruim para o músculo cardíaco, ok? Vai ser péssimo para o músculo cardíaco porque ele vai entrar em isquemia. Ou seja, vai entrar em necrose. Agora, se eu fizer de maneira mais adequada e mais rápida, e existem várias dicas importantes no pré-hospitalar que são feitas aqui, você consegue entender de maneira bem prática.
Então, você está vendo aqui, literalmente nessa figura, o paciente está deitado de barriga para cima, ou seja, na posição dorsal, 180 graus. Você vai ajoelhar ao lado dele e com as duas mãos você vai bater literalmente nos ombros, tá? Você não vai dar tapa no rosto, não vai dar beliscão, não vai literalmente esfregar nada. Você vai bater com as duas mãos abertas nos ombros. E aí você vai fazer uma pergunta para essa pessoa. Tá? Então, nessa avaliação, você está avaliando duas coisas. A partir do momento que você está batendo no paciente, fazendo um estímulo motor, você está também fazendo uma pergunta, fazendo um estímulo verbal, ok? Se essa pessoa estiver consciente e orientada, ela vai responder para você. Às vezes ela estava só desmaiada. Com esse estímulo, posteriormente ela já vai ter algum estímulo e se mexer. Agora, se ela tiver em parada cardiorrespiratória, ela não vai demonstrar nenhum tipo de sinal. Ela não vai se mexer e ela não vai falar nada para você, nem emitir nenhum som. Ok? Então aqui eu já elimino muito tempo e eu já agilizo o atendimento. Tá claro ou não? Beleza, professor. Quantas vezes eu vou fazer isso? Na nossa prática, a gente sempre orienta a fazer 3 vezes. Então eu vou fazer o estímulo motor, vou fazer uma pergunta. Ok? Que pergunta que eu faço? Tá? Eu posso fazer vários tipos de pergunta. É claro que eu posso perguntar se está tudo bem, qual é o seu nome, tá? Que é o mais comum. Ou posso te ajudar, que é o mais comum ainda, tá bom? Então, oi, posso te ajudar? Que é uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta, literalmente lá o subconsciente é estimulado a dar uma resposta. Faço isso 3 vezes, posso te ajudar? Posso te ajudar? Não se mexeu, não respondeu, não teve nenhum tipo de movimentação ou estímulo verbal, ok? Eu considero esse paciente como uma parada cardiorrespiratória. Aí eu chamo ajuda, peço para alguém, delego ali a situação, ok? Chama a ambulância, chama o bombeiro, chama a polícia, que precisa da polícia, por exemplo. Você vai pegar o telefone, vai indicar para alguém fazer, alguém tem que ser o líder daquela situação e assumir a responsabilidade. E nesse sentido também, a partir daí eu vou afrouxar as roupas se precisar, e vou iniciar a RCP. Então a avaliação é um momento importantíssimo para esse processo, ok? Bom, nesta aula nós falamos sobre a parada cardiorrespiratória, você viu os aspectos importantes sobre a questão de avaliação, sobre o que é a parada cardiorrespiratória e falamos até da diferenciação em relação a algumas outras questões. Você compreendeu também a sintomatologia, quais são os sintomas também que precedem a parada cardiorrespiratória, ok? Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula para a gente dar continuidade nesse conteúdo. Até lá!